Boa noite, queridos e queridas. Que bom que vocês estão aqui. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, podendo trazer uma palavra amiga para vocês, tá bom? E aqueles que são novatos, que estão chegando no meu canal, assim, eu quero muito agradecer por vocês estarem aí também, tá bom? Olha, você que não é inscrito ainda, se inscreva aí no meu canal. Aperte na palavrinha escrever, que está aí em vermelho. Depois aperta no sininho, depois na palavrinha todas. Pronto, já está escrito, tá bom? E aí você fica só aguardando para você receber essa palavra amiga que eu venho trazer aqui. Sempre eu venho trazer uma palavra amiga para as pessoas, né? Às vezes nós necessitamos de uma palavra amiga, né? Às vezes estamos passando por muitos problemas, e aí, quando chega uma palavra amiga, assim, nos conforta, né? Nos traz, assim, traz uma melhora dentro da gente, né? A gente raciocina, começa a pensar melhor e aí vê, é verdade, sabe? Que essa palavra tem razão. E aí bota aquela palavra no coração e na mente e as coisas vão se tranquilizando, vão acalmando, não é mesmo? Então hoje eu vim trazer para vocês o Salmo 127 e o Salmo 128. Eu vim falar sobre o homem e a mulher, sobre o casamento, sobre o casamento. Mas antes de eu falar do casamento, eu preciso que vocês ouçam esse salmo, tá bom? É necessário que se ouça esse salmo. Estou aqui com a minha Bíblia. Tá aqui minha Bíblia aqui para vocês verem. Eu tô sempre lendo alguma coisa. Agora eu tô lendo um livro que fala sobre a solidão de Deus. Deus também teve solidão, ele também sentiu solidão. Esse livro foi escrito por um autor com o nome de Augusto Cury. Augusto Cury. Foram 20 milhões de livros vendidos aqui no Brasil. Olha que coisa mais linda. É um livrinho pequeno, não é grande não, ó. É um livrinho pequeno, tá vendo? Um livrinho pequeno, mas que tem muito conteúdo, muita coisa. Aqui fala sobre a solidão de Deus, né? Depois eu vou contar para vocês o que eu aprendi daqui dessa leitura, tá bom? Então, eu vou ler para vocês aqui o Salmo 127, que é o Salmo de Salomão. Vocês sabem da história de Salomão, não sabem? Então, é o Salmo de Salomão, onde ele pede a segurança, onde ele pede prosperidade. Não, ele não pede assim diretamente a Deus, mas ele é tão, assim, inteligente que Deus, quando pergunta para ele o que ele gostaria de ter, ele pede só a Deus sabedoria. Então Deus acrescenta tudo para ele, acrescenta segurança, acrescenta prosperidade e acrescenta saúde, tudo mais. Faz dele um homem riquíssimo através da sabedoria, entendeu? Ele se tornou um homem muito, muito rico. E também venho falar sobre o Salmo 128. O Salmo 128 é aquele salmo que fala que aquele que teme a Deus será sempre abençoado. Nós devemos temer ao nosso Deus, né? Temer, né, quer dizer ter medo não, tá? Temer quer dizer ter respeito. Respeito por aquele que nos criou. Você entende? Então, eu vou ler o Salmo e depois eu vou dando algumas explicaçõezinhas, tá bom? Então diz assim, é bom até que você repita, se você quiser, é bom que você repita o Salmo 127 junto comigo. Eu vou falar estrofe por estrofe, e aí se você quiser repetir, eu vou ler bem devagar, se você quiser repetir, vai ser muito bom também, tá certo? Aí diz assim, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus amados o sono.
Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. É isso mesmo, falarão com seus inimigos à porta. Então, esse Salmo 127, ele quer dizer que o Senhor teve o objetivo em alcançar e trazer plena satisfação para todos nós. Naquela época, trouxe satisfação para Salomão, ajudando ele em segurança, dando a ele sabedoria para que ele pudesse ir fazendo várias coisas e trazendo satisfação e segurança para ele. É um salmo muito, muito bom também. É um salmo pequeno, mas é um salmo que fala sobre segurança e prosperidade, A fecundidade que vem da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, porque é Ele que dá a sabedoria, Ele que nos dá a sabedoria para tudo. E aí, eu vou ler então aqui sobre o Salmo 128, que é o salmo que abençoa todas as famílias, que diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de tua vida. Por que eu li esses dois salmos? Primeiro, porque nós precisamos pedir a sabedoria a Deus em todas as coisas que nós vamos fazer. Mas nesse caso aqui, eu estou falando do homem e a mulher. Eu estou falando dentro do casamento. Dentro do casamento, você entende? Deus, ele quando criou o homem, ele viu que era necessário que por bem o homem deveria ter uma ajudadora. Então, ele pensou e aí ele verbalizou. Lembra que tudo que foi verbalizado, tudo que Deus falava, que haja luz, que haja, tudo que ele verbalizava se concretizava, porque ele pensava e verbalizava. Então, quando ele disse que seria bom que o homem tivesse uma ajudadora, ele pensou que não era bom que o homem vivesse só, Que não era bom que o homem vivesse só. Então, lá no Jardim do Éden, Deus estabeleceu o casamento. Aí você diz, no Jardim do Éden? Foi no Jardim do Éden. Lembra de Adão e Eva? Pois é, foi lá no Jardim do Éden. Você pode pegar na sua Bíblia, é em Gênesis. Você pega, tem um mosquitinho mordendo. Você pode pegar na sua Bíblia, em Gênesis, vou abrir aqui, Gênesis, acho que foi no Gênesis capítulo 2, se eu não me engano. Gênesis capítulo 2. Vou achar aqui rapidinho. Gênesis capítulo 2, que fala assim, Capítulo 2. É rapidinho. Não vou demorar, prometo. Fiquem aí, prestem atenção, tá bom? Gênesis capítulo 2, que fala assim, capítulo 2, que fala sobre a formação do Jardim do Éden. Achei já, tá aqui, Fala assim, Então, capítulo 2, vou ler direto aqui. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava a terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava,
porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia à terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deus então formou o homem, né? Ele criou o homem, mas ele viu que era necessário que o homem tivesse uma ajudadora. E aí diz assim: e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então ele pegou o homem, que foi Adão, e colocou lá no jardim do Éden. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para que fosse comida. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, eu vou pular aqui uma parte, né? Porque eu vim falar do casamento, né? Não vim falar assim, diretamente assim, do bem e do mal. Mas dentro do casamento existe o bem e o mal. Só que nós precisamos prestar atenção nisso. Aí diz assim, ó. É melhor que eu leia, que fica mais explicadinho, não é mesmo? Então, assim, ó. Aí no versículo 10 diz assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Epson. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há e o ouro dessa terra é bom. Ali o délio e a pedra sardônica. O délio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxê. E o nome do terceiro é Idequel. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar aquele espaço, né? O jardim. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do colhimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Aonde eu queria chegar. Então Deus, ele viu que não era bom que o homem vivesse só. Então ele estabeleceu o casamento. Foi aí que surgiu o casamento. Lembra, vocês estão lembrando mais ou menos aqui que eu estou lendo aqui como que foi a formação do Jardim do Éden, como que surgiu o homem. Então foi dessa forma. Então, o que eu quero dizer? Então, Deus estabeleceu o casamento, né? Ele estabeleceu o casamento a partir daí. E daí, a partir desse momento, foi que a família foi proclamando, né? Ela foi se afirmando, foi anunciando, começou a anunciar o casamento, começou a crescer, né? E foi inserido, então, uma solenidade para o casamento. Então, por que foi inserida essa solenidade para o casamento? Foi para mostrar a importância que seria o casamento. A importância que seria, não, a importância que é o casamento, né? Então, o casamento, ele tem que ter verdade. O casamento tem que ter verdade, tem que ter paciência entre o casal, tem que ter respeito, né? Tem que ter afetividade, tem que existir amor de verdade, tem que haver verdadeiramente o amor, né? E Deus prova os casais. Ele prova os casais para ver se há amor naquela união. Então, tem que haver essa cumplicidade, né? O casal, uma sintonia entre eles.
né? Porque quando Deus ele criou o homem e a mulher foi para ser a ajudadora do homem, foi para que houvesse essa cumplicidade, a cumplicidade do casal, sabe? Que eles pudessem ter essa união em sabedoria, não a só sabedoria de um, mas teria que ter a sabedoria de ambas as partes, né? E teria que ser uma união duradoura, uma união inabalável, né? Porque quando nós amamos alguém, nós não queremos perder essa pessoa. Nós queremos fazer tudo para que essa pessoa fique com a gente, né? Que seja uma coisa duradoura, que seja uma coisa que nada venha destruir, né? A gente tem que haver assim uma combinação física, uma combinação mental, né? Uma combinação de sentimentos de verdade dos dois, tanto do homem quanto da mulher. Você entende o que eu tô falando? Tem que haver uma sintonia, os dois têm que estar ali seguindo juntos para que a coisa possa fluir. Então, dentro dessa união, da união de um casal, Deus tem sempre Deus tem que estar sempre presente dentro da união do casal. Em tudo, mas em tudo. Por isso tem que haver uma conexão com Deus. O casal tem que andar em sintonia e os dois têm que estar em conexão com Deus. Como que um casal fica em conexão com Deus? O casal fica em conexão com Deus quando eles têm o mesmo propósito em oração, né? Quando eles respeitam, quando eles têm companheirismo um com o outro. Deixa eu botar isso aqui. Quando eles têm companheirismo um com o outro, você entende o que eu estou falando? Tem que haver companheirismo. Tem que haver companheirismo entre o casal. Assim, tem que haver igualdade, os dois, né? Eu sei que, assim, quando se escolhe uma pessoa, nada geralmente a pessoa não é igualzinha a outra, cada um tem um pensamento, cada um tem um modo de agir, mas tem que haver o respeito de igualdade, entendeu? Se você ama aquela pessoa, você vai respeitar aquela pessoa, o direito dela, e ela vai respeitar o seu direito. E os dois vão procurar viver em união, entendeu? Então, o casal tem que ser companheiro em igualdade. Tem que ser corajosos para que haja uma prosperidade, para que haja prosperidade em todas as áreas da vida do casal, para que haja prosperidade na vida do casal. Então, por isso que Deus ordenou, né, que o homem e a mulher sejam parceiros. Por isso que houve o casamento, porque ele colocou a mulher como auxiliadora do homem, né, em afetividade, porque a mulher ela é mais sensível, ela tem mais sensibilidade quando ela percebe as coisas com mais facilidade que o homem. O homem já é mais assim um pouco disperso nesse sentido, né? Tem homem que não tem muita sensibilidade em relação ao amor, né? Ao casamento, né? Aquele casamento verdadeiro. Então, quando o casamento é um casamento de amor de verdade, dentro desse casamento tem respeito, tem sacrifício de ambas as partes, tem paciência de ambas as partes. Para quê? Porque tem casal que qualquer coisinha é motivo de explosão, é motivo de briga. Se falar assim, uma coisinha, você hoje está muito feio, pronto, já é motivo de briga. Tem pessoas que são assim, eu já vi pessoas conhecidas minhas que, assim, às vezes o esposo estava brincando com a esposa, né?
E aí ela se aborreceu por uma palavrinha boba, por uma palavrinha de você hoje não tá legal, você hoje tá feia, ou você precisa melhorar mais nisso, assim. Aí a pessoa se sentiu ofendida. A esposa, ela não pode se sentir ofendida com tudo, porque você foi escolhida dele, entendeu? Ele não te escolheu para casar com você. Então você tem que ficar feliz, poxa vida. Olha, se ele me escolheu, porque eu sou uma pessoa de idoneidade boa, eu sou uma pessoa que tem um carisma, né? Porque ele viu em mim coisas boas. Ele não olhou para mim só por fora, né? O homem não olhou para você só por fora, só pela sua beleza aparente. Ele tem que enxergar dentro. Geralmente, quando se ama, os dois se enxergam dentro, sabe? Enxergam o que vem trazendo ali no coração, o que vem trazendo de sentimento. E a mulher, como é muito sensível, ela tem essa sensibilidade aflorada, ela percebe muitas coisas. Por exemplo, quando o marido vai trabalhar, quando ele retorna do trabalho, ela sente se ele está diferente, se aconteceu alguma coisa de assim, que deixou ele chegar em casa diferente com ela. Porque às vezes o homem quando ele chega em casa, ele tem que ser agradável à esposa. Chega, dá um beijinho, pô, dá um beijo na esposa. Como é que foi seu dia hoje, minha querida? A esposa vai falar também a mesma coisa. Como é que foi lá no teu trabalho? Aí os dois conversam um pouquinho, ele vai lá, toma um banho, se prepara e os dois vão conversar sobre os acontecimentos daquela tarde, daquele dia. E aí vai surgindo outros assuntos, sem ter que haja aborrecimentos por pequeninas coisas. Você entende o que eu estou falando? Então, quando Deus estabeleceu o casamento, foi para que houvesse uma união inabalável. O amor, ele tem que ser inabalável, ele tem que ser verdadeiro, sabe? Ele tem que ser uma coisa de respeito, sabe? Às vezes o casal sai e aí encontra outro casal, ou uns amigos, seja onde for, né? Encontra e ali o rapaz já olha para a esposa do outro, tá vendo que a mulher é uma mulher bonita, né? E aí já olha para o outro, com a esposa do outro com um olhar diferente. Ela também, por não dar o respeito, já olha também. Não pode ser assim. Se você casou com uma determinada pessoa, você tem que ter respeito pelaquela pessoa, olhar somente para aquela pessoa. Não estou dizendo né, olhar assim, igual nós, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, estou olhando para vocês. É lógico, nós temos que olhar uns aos outros, mas eu digo olhares insinuantes, entendeu? Olhar insinuante, poxa, você é linda, você é isso, você é aquilo outro. Entendeu? É um modo de dizer. Você está entendendo o que eu estou falando, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, se apegar em oração, o casal tem que se apegar em oração para que eles possam ter essa conexão, essa verdadeira parceria, que é o que Deus estabeleceu no casal, que os dois se apeguem em oração, para que os dois deem ensinamento junto aos filhos, né? Porque é assim que diz a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. É o que está aqui no Salmo 127? É o que está no Salmo 127. Deixa eu abrir lá de novo. Salmo 127. Diz assim, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Tá bom? Vocês que são casadas, mulheres casadas, né, homens casados, respeitem suas esposas, ame-as verdadeiramente. Às vezes os anos vão passando, né, e aquele casal fica naquela monotonia, não procura assim mudar um pouco, né? Poxa, eu vou voltar a namorar minha esposa de novo, fazer uma surpresa para ela, vou levar ela num passeio assim, sei, cria alguma coisa
que vai satisfazer os dois e vai voltar o brilho no olhar da esposa e o brilho no seu olhar. Entendeu? Aqui eu estou falando para o homem e para a mulher. Que Deus, quando criou o homem, ele viu que deveria haver um companheirismo, né? Porque seria inútil Deus ter colocado o homem ou a mulher juntos e eles não viverem essa sintonia, essa parceria, né? Então, nós precisamos seguir nesse sentido, tá certo? Eu tô falando aqui com vocês, eu já fui casada e eu sei bem o que é isso, tá bom? Então, eu tenho experiência de casamento. Hoje eu sou viúva e tudo, mas eu tenho experiência de casamento. Eu sei o que é ser uma esposa dedicada, qual o trabalho que dá, né? Que é sustentar uma família, né? Então, os dois têm que estar em parceria. Foi isso que Deus ordenou, tá bom? A parceria do casal no casamento, para que tudo venha fluir belíssimo, tá bom? Então, gente, toda vez que vocês sentirem que há algum tipo de problema, chegando em casa, o marido ou a esposa chegar diferente, procure conversar os dois. Querido, vamos, hoje a gente podia conversar mais um pouquinho, vamos sentar, vamos conversar um pouquinho, e aí depois vamos orar, vamos buscar em Deus nós dois, para que o nosso relacionamento venha se fortalecer, que a gente possa continuar se amando firmemente um com o outro, e em verdade, com paciência um com o outro, vamos? E aí, mas tem que ter coragem. Tem mulher que não tem coragem de olhar nos olhos do marido e falar essas coisas para ele. Tem vergonha. Vergonha de quê? Se tudo que ele tinha que ver, ele já viu. Se tudo que tinha que acontecer entre vocês não aconteceu, então não é motivo de ter vergonha. Isso é uma coisa linda, falar da palavra de Deus para o marido vai se agradar, ele vai falar, poxa, minha esposa é fenomenal, minha esposa, ela está se preocupando com o nosso relacionamento. Eu vou atender a ela sim. Ele vai raciocinar e vai atender o seu pedido. E aí vocês entram em sintonia, em oração, e aí as coisas vão fluindo e vai ficando tudo bem, tá bom? Então a palavra que eu vim trazer hoje para vocês é essa, sobre o casamento e o verdadeiro amor, tá bom? Que é o amor de Deus, que é a conexão com Deus, e o amor de parceria entre o casal, que é isso que Deus ordenou, a parceria entre o homem e a mulher, para que houvesse esse casamento, que é o que hoje une, né, a família, que é importante. O casamento é importante para a sociedade, é importante, tá? Por que o casamento é importante para a sociedade? Porque é uma dádiva, né? É uma dádiva que Deus deixou nessa terra, para que houvesse união, para que houvesse amor, porque é o amor dele deixado para as pessoas, entre os casais, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, vocês que são novas, que estão chegando aqui, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. E eu sempre estou aqui, sempre trazendo uma palavra amiga, tá bom? Então, ó, se inscreva aí no meu canal, aperte na palavrinha inscrever, na palavrinha todas, e no sininho na palavrinha todas. E também compartilhe essa palavra com um amigo, com um vizinho, com um parente. Você vai estar levando uma palavra amiga para eles também, e eles vão se agradar. E peço para se inscrever no meu canal, tá bom? Então, boa noite para vocês, fiquem bem, fiquem com Deus, e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!